Para entender por que o trabalho tem esse impacto tão importante, a gente tem que entender um pouco também sobre o que é o trabalho, né? Então, o que a gente foi aos poucos entendendo é que o trabalho ele é um elemento central na nossa vida, inclusive da construção da nossa própria identidade. Geralmente, quando a gente é apresentado para alguém, é quase que imediato a gente perguntar: o que você faz? Você trabalha com o quê? Porque ao perguntar isso, a gente se posiciona melhor diante daquela pessoa. A gente entende melhor o que ela gosta, os valores dela, né? Os pontos de interesse da vida dela. Então, o trabalho é um fator muito importante na nossa identidade. Ele determina o nosso modo de viver, as nossas relações, os valores, né? As próprias relações familiares. Quantas vezes a gente estudou, por exemplo, trabalhador que trabalha em turno, e ele chega em casa cansado de manhã, e as crianças não podem, por exemplo, brincar, porque o pai ou a mãe está chegando agora que ela vai descansar, ou ele vai descansar porque está chegando do trabalho noturno. Então ele determina toda uma dinâmica familiar, a relação com os filhos, e tudo, em função do seu horário de trabalho. Ele não participa muitas vezes de festas de família, porque o horário de trabalho dele é incompatível com os horários de lazer da família. Então, o trabalho ele é essa dimensão central na nossa vida, que determina a maior parte do que fazemos e finalmente do que somos, né? A nossa própria identidade. Depois de muitos anos de pesquisa, o que eu percebi é que o trabalho, de fato, ele tem um impacto na nossa saúde mental, seja para o melhor ou para o pior. Muitas vezes é para o melhor, ele tem um impacto positivo e às vezes até terapêutico, curativo, ajuda as pessoas na superação de suas dificuldades, mas o que prevalece, infelizmente, é o impacto negativo. O que a gente ouve falar, de modo geral, e nos congressos também isso já se discute, há uma perspectiva de aumento de casos, né, de depressão, de alcoolismo, de doenças mentais graves, como até esquizofrenia, por exemplo, nos próximos anos, né? E, geralmente, quando a gente vê a discussão sobre essa possibilidade, essa perspectiva, né, de agravamento desses quadros, surge muito o trabalho, como um dos fatores. O estilo de vida das pessoas, mas o trabalho surge como um dos fatores mais importantes na origem desses problemas. Fala-se muito da precarização do emprego, né, como o emprego tem precarizado e o próprio desemprego também que tem aumentado, como fatores que estariam na origem desse problema. Então, as condições precárias de trabalho e o próprio desemprego, né, que é a forma pior de precarização. Outra coisa que a gente tem observado, isso nos últimos anos de pesquisa ficou bem evidente, é que principalmente nas grandes empresas, há uma melhoria nos ambientes de trabalho. Então, aquele adoecimento clássico, aqueles acidentes mais comuns que a gente estava habituado, eles tendem a diminuir. E aparecem formas de sofrimento mental, psicológico, em ambientes inusitados, como um ambiente como esse aqui. Às vezes a pessoa trabalha com tecnologia de ponta, com um ambiente climatizado, sem ruídos, ambientes confortáveis, que não tem aquela agressão. A gente não sofre aquela agressão de imediato quando a gente chega nesses ambientes. Pelo contrário, a gente tem a sensação de que é um ambiente que, em princípio, não adoeceria as pessoas. Então, foi uma coisa que nós observamos e que é um desafio para a gente hoje, detectar o adoecimento em ambientes confortáveis, né, que parece que as pessoas estão privilegiadas ali. São pessoas privilegiadas que estão ali, no entanto, elas estão queixando de sofrimento psicológico. Então, isso é uma coisa que a gente tem observado. A tendência é a diminuição daquelas formas de adoecimento mais clássicas, né? E o surgimento de um outro tipo de adoecimento em ambientes aparentemente privilegiados, né? Então, uma coisa que a gente observou é que algumas categorias profissionais apresentam uma maior frequência de certos transtornos. Por exemplo, na época que a gente estava
com esse laboratório, a gente analisou problema de suicídio em policiais militares, profissionais da saúde, médicos, dentistas, enfermeiros. Então, havia um índice maior de suicídio em algumas categorias profissionais. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de aprofundar isso com os militares, policiais militares. Na época que a gente fez um estudo, tinha 6,5 vezes mais casos de suicídio que a população em geral. Então, a gente queria entender por que um grupo específico era acometido por esse tipo de problema também específico, né? Outro estudo também importante que eu acho que comprova essa relação entre saúde mental e trabalho foi um estudo que a gente fez em clínicas e hospitais psiquiátricos de Barbacena. A gente fez um estudo amplo lá com prontuários, né? Analisamos quase 4.000 prontuários e nós observamos a presença de algumas categorias profissionais lá dentro dos hospitais, a presença era maior do que na população economicamente ativa. Então, mostrando que certas categorias profissionais sofrem mais, apresentam mais transtornos graves, porque aí eram pessoas que estavam dentro de hospitais e clínicas psiquiátricas, então pressupõe que eram transtornos graves. Então, a grande questão que a gente tentava responder é: existe mesmo essa relação entre saúde mental, né, e trabalho? Então, nós fomos buscar lá nas origens dessa área, né, porque essa questão surge final dos anos 40 e início dos anos 50 na França. Os teóricos que se perguntavam isso, eles não fizeram essa pergunta por acaso. Eles se perguntaram se o trabalho tinha algum impacto na saúde mental, porque eles já observavam que os transtornos mentais, eles não aparecem de maneira idêntica nas populações. Por exemplo, tem mais transtorno mental nas regiões urbanas do que no campo, né? Tem mais transtornos mentais entre pessoas que trabalham em indústrias do que em comércio e do que na área mais artesanal, entre os artesãos, por exemplo. Então, como não tem uma distribuição nem das neuroses, nem das psicoses, que é igual, né, é homogênea, ela é heterogênea, por que aparece mais em certos grupos, né, em certos agrupamentos sociais? Então, eles já tinham essa pergunta. Então, já havia um perfil de adoecimento diferente de acordo com o local e as condições que as pessoas viviam, sugerindo que as nossas condições de vida determinam o nosso modo de viver, o nosso modo de adoecer e o nosso modo de morrer, né? Então, também havia estudos mostrando tanto o adoecimento físico como formas de morte, né, de mortalidade para populações específicas de acordo com o seu modo de vida, né, o seu estilo de vida. Agora, nessa mesma época, os mesmos teóricos que discutiram o adoecimento, eles falaram: não, mas o trabalho também tem um valor terapêutico. Ele pode ajudar as pessoas a superar as suas dificuldades, dependendo da maneira como ele for organizado. E aí entra uma questão fundamental que as nossas pesquisas comprovaram assim, de uma maneira bem contundente, que o que determina mesmo o adoecimento mental é a maneira como o trabalho é organizado. Não é tanto a condição física, mas é a organização do trabalho. E a organização do trabalho significa o quê? Significa a maneira como o trabalho é dividido, o que cabe para cada um fazer, as linhas de comando, os estilos de gestão, de gerenciamento, os critérios de promoção, as formas de pagamento, tá? São esses elementos que determinam mais o adoecimento mental do que as condições físicas. E no meio acadêmico, né, nós que somos professores, sentimos isso na pele, porque pouco a pouco a universidade também foi mudando suas políticas e se tornando aquilo que o professor, que eu sinto muita saudade dele, o professor da filosofia aqui, o professor José Chazin, ele chamava de universidade competitiva. O que seria essa universidade competitiva? É aquela que passa a ser solicitada a produzir mais do que nunca. Ela entra na lógica
produtivista, né, que prevalecia até então nas empresas, produzir mais do que nunca, mesmo ao preço de que a qualidade do que está sendo produzido, né, seja afetada, seja reduzida. Então é a quantidade que passa a prevalecer. E ela começa a estimular um tipo de professor, um tipo de acadêmico, né, que é movido mais por interesses particulares, imediatos, e não por interesses humanos societários, né, que seriam de interesses de caráter universal. É um profissional mais interessado no sucesso da sua própria obra, né, do que propriamente em contribuir para algum tipo de transformação social. Ele tem um desejo de reconhecimento, né, uma sede de celebridade, né, em função da sua produção teórica, né, e isso evidentemente se traduz muitas vezes no sofrimento mental, né, psicológico, né, e no próprio adoecimento, a partir de uma alienação que é produzida inicialmente nesse profissional, né. Então, nas universidades, a gente também observou isso, uma decadência da qualidade do trabalho do professor, e ele sentia isso. E aí entra um aspecto muito importante da saúde mental, gente, da saúde mental no trabalho, que é você se reconhecer no produto do seu trabalho, no resultado que você faz. Isso é muito importante para a nossa saúde mental. Eu me reconhecer naquilo que eu faço. E o que passa a acontecer com esse professor? Ele já não se reconhece mais naquilo que ele faz, na qualidade do seu próprio trabalho. E aí, com tudo isso, nos últimos 2 anos, passamos por uma verdadeira revolução, né, com a Covid-19, né, com a pandemia. Tem um professor que eu acompanho ele há muitos anos, um professor francês, psicólogo, e foi com quem eu fiz o meu pós-doutorado, ele se chama Yves Clos, e ele escreveu um texto recentemente sobre os impactos da Covid-19 na saúde mental em geral das pessoas que trabalham, né? E ele falou umas coisas muito interessantes que eu queria compartilhar com vocês. Ele falou que esse confinamento que foi imposto à maior parte da população em nível planetário, né, mudou drasticamente a nossa forma de trabalhar. Mas também nós que ficamos confinados, isolados, tivemos que mudar drasticamente nossa forma de trabalhar e nos adaptar, né, de uma maneira extremamente rápida, né, a novos modos, né, de trabalho, inclusive com tecnologias que muitas vezes a gente não estava preparado para usar, né? E aí, embora fosse um grupo privilegiado, porque só ficou confinado quem tinha o privilégio de ter essa condição de trabalhar à distância, de ter um equipamento, uma condição mínima dentro de casa para poder desenvolver esse trabalho, mas essas pessoas também sentiram um impacto psicológico, né, dessa forma diferente de trabalho. Há muita queixa do excesso de reuniões virtuais, jornada demasiadamente longa de trabalho, dificuldade para dormir, para desligar. Muitos falam assim, é como se eu ficasse plugado 24 horas, então eu tenho dificuldade para desligar e dormir, né? Necessidade de trabalhar até os domingos, quer dizer, então a jornada se estendia, né? E a semana de trabalho muitas vezes ia até os domingos. Uma ansiedade e, como eu disse, muita queixa dessa incapacidade de se desconectar, principalmente porque as pessoas começaram a usar muito grupos, né? As empresas às vezes até emprestavam o celular para poder ter o grupo do WhatsApp, o grupo profissional, que a pessoa pode ser acionada o tempo todo, e o outro que mandou a mensagem sabe quando você leu e se você leu e não respondeu. Então surge uma exigência de imediatismo nas respostas também, né? A resposta tem que ser imediata.
Isso acabou culminando num quadro que tem um sociólogo americano que chama de grande esgotamento, né? Então, são trabalhadores experientes, alguns já até tinham o hábito de trabalhar à distância, já tinham trabalhado em algum momento à distância, mas não dessa forma, mas que manifestam um sentimento de esgotamento por esse modelo de trabalho, né? Eles falam que as responsabilidades aumentaram demais durante essa crise sanitária, né? E esse famoso home office, que já existia, o home office já existia, e já existiam alguns estudos sobre o trabalho em home office, mas não dessa forma, né? Ele adquiriu uma proporção inimaginável, né, durante a pandemia, alcançando muitas atividades que antes não trabalhavam, né? Não eram exercidas dessa forma. Então, as queixas, com o passar do tempo, vieram da forma de parece que todos os dias são iguais, né? Então, cria-se uma rotina muito complicada, porque a pessoa se sente isolada, né? E a sensação é de que nada muda. Alguns se queixam mesmo de não saber qual é o dia da semana, né? Perder essa noção. A perda da fronteira entre casa e trabalho, porque como eu estou trabalhando na minha casa, o meu trabalho está sempre ali do lado, as atividades domésticas também, né? Então o público e o privado perdeu qualquer tipo de fronteira, né? Então há uma sobreposição de atividades profissionais, domésticas, cuidados com as crianças, principalmente as mulheres se queixaram muito disso, de uma dificuldade de haver uma distribuição mais equânime, né, de papéis ali dentro da casa. Então ela tem que assumir vários papéis ao mesmo tempo. A sensação da extensão abusiva da jornada de trabalho, que eu já falei, o sentimento de estagnação. Muitos falaram que tinham uma sensação de estarem estagnados profissionalmente, de não estarem conseguindo evoluir, né? E aí isso vinha com muita autocobrança, né? Uma autocobrança constante de atualização, de ser mais produtivo, de responder melhor às exigências, né? E, como eu falei, esses meios de controle, né, principalmente os meios de comunicação, os grupos, né, de WhatsApp, os e-mails, essas redes, criaram também um sentimento de um controle onipresente, como se a pessoa tivesse o tempo todo sendo vigiada, sendo controlada, porque ela também passa a se vigiar, né, a se autocobrar. E aí, esse imediatismo, ele é inimigo da qualidade do trabalho também. Então surge o sentimento de que está fazendo um trabalho que não é um trabalho bem feito. É um trabalho superficial, sem profundidade, né? Então, esse sentimento de não se reconhecer naquilo que faz, né? Não ter qualidade, que é feito. E aí surge um novo tipo de fadiga, porque durante muito tempo a gente estudou um tipo de fadiga que a gente chamava de fadiga nervosa, que era devida ao trabalho, por exemplo, submetido a ritmos intensos, vigilância constante da gerência, né? Uma cobrança, às vezes, do cliente, ao mesmo tempo cobrança gerencial, etc. Essa fadiga nervosa ela foi muito estudada por nós. Mas a fadiga que surgiu agora, nesse período da pandemia, em função dessas novas formas de trabalhar, ela foi até ironicamente, né, denominada por um sociólogo americano como fadiga do Zoom, porque ele se referiu à plataforma mais usada no mundo todo, que é a plataforma Zoom. Então ele fala que é um tipo de fadiga que aparentemente ela se identifica com um quadro depressivo, mas não é exatamente uma depressão. A pessoa ela não está deprimida, mas ela se sente desejosa, ela tem pouca energia, tá? Há uma sensação de desejerização, né? Então elas falam de nas reuniões principalmente, elas falam de uma perda
da comunicação não verbal, porque ela fica, o olhar delas tem que estar voltado para o rosto das pessoas, mas ao mesmo tempo elas perdem aqueles sinais não verbais que a gente tem quando está numa reunião presencial como essa. Então há uma sensação de ter que ficar com o olhar fixado no rosto do outro, né? Então há uma proximidade, né, da face e do olhar dos outros durante muito tempo. Ele chega a falar assim, é como se a gente estivesse no elevador com pessoas bem próximas, né? E somos obrigados a manter esse olhar em quem está falando. E com isso a gente é compelido a se manter inativo, né? Além disso, a gente fica com a própria imagem à disposição da gente o tempo todo. Então muitas vezes a gente está olhando para a própria imagem, o que é outro fator de queixa, né, que as pessoas se sentem mal com isso, com essa necessidade de ficar olhando para a própria imagem o tempo todo. Então muitos falam de uma sobrecarga mental, né, de perda da memória, né, perda da noção do tempo, um mal-estar que se assemelha ao que um psicólogo americano chamado Adam Grant ele chama de definhamento. É uma sensação de embotamento, de perda de motivação, mas que ao mesmo tempo não é propriamente uma depressão. É como se a pessoa tivesse perdido a saúde, mas antes de adoecer, ela se sente definhando, tá? É uma sensação de impotência, de perda de alegria.